Olá, meus alunos, olá, minhas alunas. Vamos dando continuidade às nossas aulas de Química e vamos falar hoje sobre equação química, tá? Muito bem, em matemática, vocês já estudaram equação, né? Equação de primeiro grau, equação de segundo grau, né? Então, a equação matemática, ela vai estabelecer o quê? Um conjunto de números e letras, né? Que vão sempre chegar a um valor. Você vai descobrir qual é o valor de x, de y, etc. Na equação química também vai haver uma proporcionalidade, vai haver uma igualdade, tá? Então, na equação matemática, a igualdade é representada por igual, né? Então, x mais y igual a 2, por exemplo, tá? Então, sempre vou ter o quê? O sinal de igual aqui representando uma igualdade, tá? Na equação química nós vamos representar uma reação química. O que é uma reação química? É quando substâncias reagem e dão origem a novas substâncias com propriedades totalmente diferentes uma das outras. Tá? Então vamos representar uma equação química aqui, bonitinha, que vocês já estudaram lá no sexto ano. Então, se eu pegar, por exemplo, CO2, que é o gás carbônico, dióxido de carbono. Então vamos colocar aqui, gás carbônico. O gás carbônico ele é formado por um carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, CO2 mais H2O. H2O, o que é mesmo, gente? Água. Vai dar origem. Então, esse sinalzinho, essa setinha, ela significa o quê? Origina. Então quer dizer que gás carbônico misturado com água origina uma determinada substância. Tá? E esse sinal, ele vai representar uma igualdade. Ou seja, a quantidade dos reagentes. Então quem vem aqui no começo são os reagentes. O que é um reagente? As substâncias que reagem, tá? Ela vai reagir e vai originar um produto. Então no caso aqui, C6H12O6 mais O2. O que é C6H12O6? É um açúcar, a glicose. E o que é o O2? É o gás oxigênio. Tá? Então que forte reação que é essa, gente? O que é? Gás carbônico e água origina glicose e gás oxigênio. É a equação da fotossíntese, né? Estão lembrados? Fotossíntese, que nós estudamos desde o sexto ano. Então a planta, ela pega gás carbônico e água e transforma em glicose e gás oxigênio. E esse gás oxigênio, ele vai ser eliminado. Então quando colocamos a setinha assim para cima, significa que é um gás que está sendo liberado da reação. E a planta vai guardar a glicose no seu interior, que vai servir de alimentos. Então esse segundo aqui são os produtos. Tá? Então esse sinalzinho, né, que origina, ele também significa uma igualdade. O que faltou aqui, gente? Então não esqueçam que aqui, para acontecer a fotossíntese,
precisa de luz, não é isso? Ah, então quando eu tenho esse sinalzinho, essa setinha, eu vou colocar aqui em cima luz. Isso significa que só acontece na presença de luz. Então a fotossíntese só acontece na luz, no escuro ela não acontece. E se eu colocasse um triângulozinho aqui em cima? Esse triângulo em química representa que é calor. Então só acontece na presença de calor, por exemplo. Tá? Se eu colocasse, escrever uma palavra aqui, eletricidade. Então a reação só acontece na presença de eletricidade. E se eu não colocar nada, significa que ela acontece normalmente. Apenas misturando a substância, ela já reage instantaneamente. Só que na fotossíntese, então, eu vou ter que escrever o que aqui em cima? Luz, porque ela acontece na presença de luz. E por que esse sinal significa igualdade? Então nós vamos ter duas leis na química. A lei de Lavoisier e a lei de Proust. O que disse o Antoine Laurent de Lavoisier? Um francês, né? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ah, então significa o quê? Se aqui eu tenho gás carbônico e água, eles não serão destruídos. Eles vão ser transformados em outra substância. E a quantidade de gás carbônico e água é diretamente proporcional à quantidade de glicose e oxigênio produzido. Então, se eu tiver aqui 10 quilos de gás carbônico, 10 quilos de água, eu vou ter quanto aqui? 20 quilos. Sim ou não? Então, se eu pegar a glicose e o oxigênio, eu vou ter a mesma massa dos reagentes. Então, a lei de Lavoisier diz que a massa dos reagentes é proporcional à massa dos produtos. A mesma quantidade de reagentes vai originar uma massa igual de produtos. Tá? E o que diz a lei de Proust? Que a quantidade, né, de elementos, eles não se perdem. Então, se eu tenho aqui um carbono, eu vou ter que ter um carbono aqui também. Mas, professor, mas aqui tem 6 carbonos. Então, isso aí está errado. Sim, essa equação ela está desequilibrada. Então, nós precisamos aprender a fazer o equilíbrio da equação química. Está complicando, né, gente? Tá? Então, a lei de Proust diz o seguinte, que a quantidade dos elementos químicos de uma reação é igual aos elementos químicos dos produtos. Tá? Então, aqui, se eu tenho um carbono, aqui eu vou ter que ter um carbono também. Mas como que eu tenho 6? Ah, então aqui vai ter que ter 6 também. Mas só tem um. Então, a gente já vai ver isso já. Aqui tem 2 hidrogênios, aqui tem 12. Aqui tem 3 oxigênios, ó, 2 mais 1, 3. Aqui tem quanto? 6 mais 2, 8. Então essa equação está desequilibrada. Como que eu faço o equilíbrio das equações? Primeiro, ó, ela é um raciocínio matemático, não tem uma regra. Então presta bem atenção no que eu vou fazer, gente. Primeiro, eu vou contar quantos elementos eu tenho aqui. Eu tenho o carbono, eu tenho o oxigênio e tenho o hidrogênio. Tá? Oxigênio já está aqui. Então eu tenho 3 elementos aqui. Então é óbvio que eu vou ter os mesmos elementos lá. Eu não posso ter elemento diferente, né, gente? Porque os reagentes dão origem aos produtos. Então eu não posso ter ferro aqui, concorda? Eu só teria ferro aqui se aqui também tivesse ferro. Então eu vou ter, ó, carbono, eu vou ter
oxigênio e também vou ter hidrogênio, os mesmos elementos. Tudo bem? Quantos carbonos eu tenho? Não tem nada, então tem 1. Tenho 2 aqui, ó. E tenho mais 1 aqui, ó. Então, mais 1, eu tenho 3 oxigênios. E quantos hidrogênios? 2. Então, aqui nos reagentes, eu tenho 1 carbono, 3 oxigênios e 2 hidrogênios. Correto? Aqui, eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios, mais 2 oxigênios, vão dar 8. Ok, gente? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar radicais na frente aqui. Não tem nada aqui, né, gente? Ó, não tem nada aqui na frente, então significa que tem uma molécula de gás carbônico. E se eu colocar 2 aqui na frente? Eu vou ter 2 moléculas de gás carbônico. É a quantidade de moléculas que participam dessa reação. Ou seja, é a quantidade mínima de moléculas que é necessária para que aconteça a reação química. Tá? Então agora, que raciocínio que eu vou fazer? Aqui eu tenho 1 carbono. Aqui eu tenho 6. Qual é o menor número que vezes 1 dá 6? 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes... Tá? Então, ó, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 5 vezes 1. 6 vezes 1, 6. Ah, então se eu colocar 6 aqui na frente, 6 moléculas... Esse giz não está legal, vamos pegar o laranja. 6 moléculas de gás carbônico. Então, 6 vezes 1, 6 carbonos. 6 vezes 2, 12. E aqui, então, foi para 13. Ok, gente? Alguma dúvida? Ah, então se eu multipliquei por 6 aqui, eu multiplico a molécula toda, tá, gente? Então, 6 carbonos, 6 vezes 1, e 12 oxigênios. Então, tinha 2, não tinha? Então, ele foi para 12. Então, eu passei a ter 13 oxigênios. Tudo bem? Então, eu equilibrei o carbono, ó. 6 e 6. Mas o oxigênio continua desequilibrado. O hidrogênio também continua desequilibrado, ó. Ó, então vamos ver o hidrogênio. Tem 2 aqui. Qual é o menor número que vezes 2 dá 12? 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Ah, então aqui vai ser 6 também. 6 vezes 2, eu vou ter 12 agora. 6 vezes 1, 6. Então aqui vai ter 6. 6 e 12 vai ter 18. 12 e 6, 18 átomos de oxigênio. Tudo bem, gente? Ah, então eu 12 e aqui 12. O que está faltando agora? Equilibrar o oxigênio. Tá? 6 mais 2. Então aqui tem 6. Gente, quanto que falta aqui? Se eu colocar mais aqui, eu vou desequilibrar o carbono, eu vou desequilibrar o hidrogênio, que já estavam equilibrados. Então vamos ver aqui. Se eu colocar 2 aqui, vem para 4, ele vai para 10. Se eu colocar aqui 5, 5 vezes 2, 10, vai para 16. E mas se eu colocar 6 aqui, 6 vezes 2, ó, não tinha 2 aqui? Opa, não tinha 2 aqui?
Se eu colocar 6, 2 vezes 6, 12. Ó, 2 vezes 6, 12. 12 e 6, 18. Equilibrou aqui e equilibrou aqui. Nossa, professor, é complicado, né? Isso. Então, vocês estão vendo que agora está dentro da lei de Proust. A quantidade de elementos dos reagentes é igual à quantidade de elementos do produto. Então, nenhum átomo se perde e nenhum átomo é criado do nada. Então, isso também dá na lei de Lavoisier. Então, ó, na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. E a quantidade de massa, né, a quantidade de elementos dos reagentes é diretamente proporcional à quantidade de elementos originados no produto. Tudo bem, gente? Tá? E se eu fizer a eletrólise da água, tá? Então vamos fazer uma outra equação química aqui. H2O na presença de eletricidade origina gás hidrogênio mais gás oxigênio. Tá? Então aqui, ó, água, aqui gás hidrogênio. Quando vocês estiverem aqui no laboratório, todo mundo presencialmente, nós vamos fazer essa reação, tá? E nós vamos dar uma explosão nesse gás hidrogênio. Vocês vão ver como realmente ele é explosivo. Então o que eu tenho aqui? Água na presença de eletricidade. Opa, eletricidade origina gás hidrogênio e gás oxigênio. Vamos ver se essa equação está equilibrada? Aqui eu tenho hidrogênio e oxigênio, certo? 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Tá? E 1 oxigênio. Aqui eu tenho 2 hidrogênios e 2 oxigênios. Ó, o hidrogênio está equilibrado, mas o oxigênio não. Então o que eu faço? Qual é o número que vezes 1 dá 2? Então eu vou colocar 2 aqui na frente. O radical 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então equilibrei o oxigênio, mas desequilibrei o hidrogênio. Então o que eu faço? Se aqui tem 4, aqui tem 2, multiplico aqui por 2. 2 vezes 2, 4. Pronto, está equilibrado. Então, para acontecer essa reação, gente, 2 moléculas de água são quebradas pela eletricidade, originando 2 moléculas de gás hidrogênio e 1 molécula de gás oxigênio, que são liberados. Ó. Agora está equilibrado. Tudo bem, gente? Não é simples. Como que eu tenho que fazer isso? Raciocínio matemático. A quantidade de elementos dos reagentes vai ser igual à do produto. Mas, professor, não precisa ter mais do que uma substância para reagir? Não, gente, eu tenho somente a água aqui. É a eletricidade que quebra essa molécula, originando 2 novas substâncias, o hidrogênio e o oxigênio na forma de gás. Tudo bem? Isso é uma equação química e um equilíbrio da equação química. Tudo bem?
sabão está cheia de gás hidrogênio. Sim ou não? Sim. Eu vi, eu fiz. Suguei o gás hidrogênio que está aqui dentro, não suguei? Sim ou não? Sim. Aqui, gente, é um acendedor de fogão. Vai fazer uma faísquinha aqui dentro. Essa faísca não vai explodir o gás hidrogênio? Vai. Isso aqui vai virar um foguete. Sai um pouquinho daí. Sai da frente. Tem um sério problema, né, Fernando? Viu que explosão? Professor, eu acho que vocês estão negociando. Nossa. Vai. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3.